Mateus, né? Que é Matitiarro, aqui ó, Matitiarro Mateus, capítulo 12, vamos ler o versículo 14 e 15. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. E Yahushua, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos. E ele curou a todos, né? Então, assim, ele sabia que os fariseus estavam conspirando, né, contra ele, né, para matá-lo. Então, o que foi que ele fez? Saiu dali, de um lugar que não era benéfico para ele, porque ele sabia que não era a hora dele, ainda que ele tinha muito o que fazer pelo povo. E é exatamente isso, né, que o Eterno quer de nós, que você esteja ciente do que ele está fazendo na sua vida e ciente que o que você está fazendo é pelo reino e pelas pessoas, mas também não vou ficar com isso na cabeça. Querem me matar, estão me criticando, estão me odiando, tá? A gente fica porque é exatamente isso. Isso aconteceu muito comigo, gente. Quando eu comecei a falar o nome do Eterno, né, o nome verdadeiro dele e do filho dele, me criticaram muito, as pessoas me odiaram, entendeu? E daí, tá? Eu confio em Elohim, eu confio em Deus, eu confio no Eterno, tá? E assim, a minha vida está nas mãos, né, do Eterno. Então, deixa quem quiser atacar, tá? O Eterno me afastou dessas pessoas, exatamente por isso, para não atrapalhar a obra dele na minha vida e não atrapalhar a obra dele que eu tenho que fazer aqui na terra. Então, eu nem ligo, tá? Prossigo em frente. Eu não posso impedir as pessoas de falarem, de opinarem, porque é exatamente isso que o diabo quer, que você se preocupe com essas coisas e não concentre nas coisas que você tem que fazer, porque você vai jogando sua energia fora, tá? E prejudicando, né? E se preocupando com essas coisas. É exatamente isso que o diabo quer. Mas quando você concentra sua mente naquilo que você tem que fazer, tá? Ao Eterno, né? Aquilo que você tem que fazer e dar, né? Ao Eterno, aquilo que ele está pedindo, você transforma a sua vida. Mas se você for dar ouvido a essas coisas, você não chega a lugar nenhum. O diabo quer a gente desesperado, aflito, desconfiado, inseguro, perturbado, longe do Eterno, porque todos esses sentimentos, tá, te afastam do Eterno. Porque se você estiver concentrado na coisa errada, você nunca vai se concentrar na coisa certa. Então, o trabalho do diabo é nos manter ocupados com alguma coisa errada. Engraçado que essas pessoas ficam tão concentradas, né, nos erros dos outros que elas não conseguem ver os delas. Mas eu me afastei dessas pessoas porque se essas pessoas falam dos outros a mim, também falam de mim aos outros. Então essa pessoa não é uma boa companhia para mim. E ao lado dessas pessoas, eu não ia conseguir chegar a um nível mais alto, né, espiritualmente. Então, eu não posso me associar com alguém que atrapalha eu crescer espiritualmente. E eu não quero perder a grandeza do Eterno na minha vida, porque eu sei que o Eterno está agindo na minha vida. E eu louvo a Ele por Ele ter me dado discernimento para entender essas coisas, porque Ele tem cuidado de mim. E eu sei que mesmo em momentos que parece que não tem saída, Ele está ali cuidando de mim. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu sei que posso confiar nele. Mateus capítulo 16, vamos ler, gente, do 5 ao 12, tá?
Quando os Talmidim é discípulos, tá, gente? Aqui, ó. Talmidim, porque vocês sabem que essa minha... Aqui é uma Torá, né? Ela é em português e hebraico, tá? Eu leio mais na parte aqui, a português. Aí tem as coisinhas em hebraico e tem muitas outras coisas em hebraico lá atrás. Mas aqui, ó. Quando os Talmidins, aqui, ó, no hebraico, tá? Aqui a pronúncia, né, que é Talmidim, o nome, a pronúncia no hebraico, e vindo para o português, significa discípulos, tá? Então, vamos lá. Quando os Talmidins, os discípulos, passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Yahushua lhe disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo, e por que não trouxemos pão? E Yahushua, percebendo isso, disse, porque arrazoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantaste, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Esse é o problema das pessoas, não se lembrar de tudo que o Eterno fez, tá? O Mashiach estava falando para eles terem cuidado com a vida espiritual deles, tá? O Mashiach estava falando desses ensinamentos errados que tem por aí. Ele não estava falando de comida, porque se esse fosse o problema, não teria problema, né? Como ele mesmo falou, lembra que alimentou 5.000 homens com 5 pães e depois alimentou 4.000 pessoas com 7 pães. E assim nos dias, né, de hoje, as pessoas não têm discernimento nenhum. As coisas estão acontecendo na cara delas, mas elas não veem, tá? O Mashiach estava preocupado com o ensino dos fariseus, uma palavra contaminada que vem com acréscimo, com distorções. As pessoas escolhem as coisas, né? E depois agem como se não tivesse escolhido. E se colocam como vítimas, né, das suas próprias escolhas. Ela que escolheu. E agora ela é uma vítima da sua própria escolha. Foi dado a cada um direito de escolha. E por isso que a fé customizada por aí, né? Os costumes atraem muita gente, porque ela tira das pessoas a responsabilidade das suas escolhas, né? Aí diz que ou é culpa do diabo ou não chegou a hora, né, do Eterno fazer. Só que no final, se você chegar perto dessas pessoas que vivem essa fé ou vivem pela emoção, você vai ver que tem mais imagem, né? Tem muito blá, blá, blá e resultado nenhum. Vivem de imagem, falam de uma fé, mas quando você chega perto é tudo construído na areia. Não existe uma construção sólida, tá? Há muita imagem, há muita propaganda, há muito teatro. Mas na realidade, quando você chega perto, não há verdade. É só teatro, muita religiosidade, muito emocionalismo, muito blá, blá, blá. Mas quando você chega e procura mesmo, você se decepciona, tá? Porque você vai encontrar muito teatro, mas verdade e solidez nenhuma, né? É lamentável. Sabe o que significa construir uma casa na rocha? É você estar e ter a consciência certa
para de viver pelo raciocínio e viver com discernimento, entender o que o Eterno está falando, o que o Eterno está mostrando, o que o Eterno está agindo ali, porque tem muita religião, mas muito pouco conhecimento. Porque as pessoas foram cristianizadas numa fé pagã, mas a maioria das pessoas não querem conhecer, tá? Elohim de verdade. Por isso que o cristianismo, né, evangélico tem hoje muita bizarrice. As pessoas correm para isso porque eles não exigem uma mudança interna. Só que era com isso que o Mashiach estava preocupado, né? Quando ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, ou seja, cuidado com essas doutrinas, com esses ensinamentos, tá? O Mashiach se preocupa com o nosso nível de consciência. As pessoas não têm consciência do que é uma fé verdadeira, né? A gente fala uma coisa, entende outra. Em Ezequiel, né, capítulo 11 e o versículo 19 e 20. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças, e as cumpram, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Elohim, né? Então, se você dá lugar ao Eterno, né, ele muda você completamente através da palavra, porque quando a gente realmente tem um encontro com o Eterno, ele preenche a nossa vida, você se encontra. Aí você não precisa de muita coisa, porque quando a pessoa está vazia, a pessoa quer comprar, quer... Tem que sair, né? Tem que sair, tem que estar arrodeado de um monte de gente, tem que estar em festa. Mas quando você encontra o Eterno, você encontra o caminho, você encontra a paz. Então, você não precisa mais, né, gastar tanto, consumir tanto, porque o que te prende, né, não te prendia mais, tá? E o que te preenche já está lá. Você sabe esperar, você confia no Eterno, porque você não está mais vazio, tá? Você agora sabe viver pelo o que sabe, né? Veja Jó. Jó perdeu tudo, mas o que foi que ele disse? Eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará ao meu favor. E Jó é um exemplo para nós, né? Jó é um exemplo para nós. Jó, Davi, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Noé, Isaías, Eliseu, Elias e etc. Tá? O diabo quer que a gente pense que se nós obedecermos ao Eterno, a gente vai perder. Só que é muito pelo contrário. Quando você obedece, lá na frente, você vê a recompensa. Mas o diabo quer te convencer que você vai ter perda, que você vai ter prejuízo, que você está ficando velho, que você não vai conseguir nada. É isso que ele quer que você pense, tá? Aqui, ó, em Salmo, né, Terrilim, que é Salmo 103, vou ler aqui o versículo 6 e o 7. Iarro executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moshe, né, que é Moisés, e os seus feitos aos Ben Israel, ou seja, aos filhos de Israel. Entenderam, gente? Mas basta uma pessoa se deparar com o problema, já esqueceu tudo que o Eterno fez, né? Então, isso é muito sério, né?
Vou ler aqui, deixa eu ver aqui o versículo 3. Diz assim, ó. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Tá? Isso é lindo. Vou repetir aqui. Yahweh executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos, né, a Moshe e os seus feitos aos Beni Israel, né, aos filhos de Israel. Olha aqui mais. Me diz assim, olha. Compassivo e misericordioso, né? Yahvé, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o chamainho, ou seja, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Jeremias 30 e o versículo 3. Pois eis que vem os dias de Yahum e o de Revavirê, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel, e Arudá, né? Ou seja, Israel e Judá, né? Diz Yahum, o Yud Revavirê, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão, né? Isso é maravilhoso. E aqui, olha, no capítulo 33, vou ler aqui o 6 e o 7. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz, né? Aqui de Shalom é paz, e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Iarudá, né? Iarudá que a gente conheceu por Judá, tá? Aqui, tá vendo, gente? Aqui, ó. Iarudá. Iarudá, pronúncia Iarudá, Judá no português, né? Iarudá e de Israel. E os edificarei como ao princípio. Vocês estão entendendo? Isso aqui é para quem crê, né? É para quem crê, é para quem não tem medo de obedecer ao Eterno. Eu não sei o que o Eterno está querendo de você, mas se Ele está requerendo algo, faça, porque Ele também vai fazer na sua vida. Quando a gente obedece, Ele restaura todas as áreas da nossa vida.